dos nossos corações aquilo que precisamos para recebermos um milagre poderoso nesta noite. Nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Queria que você abrisse sua Bíblia. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Hoje de manhã eu estava com um aluno que o Senhor me enviou. Dentre outras coisas também, gente, eu dou aula particular. Eu sou professor de História, sou professor de Geografia. E também dou aula de estudo bíblico também. E aí eu estava falando comigo mesmo, falei, rapaz, nunca mais falei sobre milagres. E aí fiquei na cabeça, falei com a pessoa desse texto. E aí chega no final da tarde, o pastor Marvel me liga, pede para pregar. Aí eu falei, gente, não pode ser coincidência, né? Não pode ser coincidência um negócio desse. De manhã eu estou pensando, o Senhor fala comigo, eu falo, poxa, nunca mais preguei sobre milagre. Aí à tarde aparece a oportunidade, eu falei, não pode ser coincidência. O Senhor está falando comigo, o Senhor quer falar também com a nossa igreja. Então, logo, nós vamos pregar sobre milagres. Então, uma oportunidade que o Senhor abre para nós. E aí eu lembro do apóstolo Paulo falando com a igreja, ore para que o Senhor nos abra oportunidades. Então, o Senhor nos abriu uma oportunidade nesta noite de nós compartilharmos desse assunto junto com você. E aí eu queria que você que está próximo de alguém aí, falasse para a pessoa o nosso tema. O que fazer quando precisamos de um milagre? Fala com a pessoa que está do seu lado aí, pergunta para ela o que fazer quando precisamos de um milagre. O que você precisa fazer quando você precisa de um milagre? Não sou eu que vou responder, não. Quem vai responder é o texto bíblico, gente. É a Bíblia que vai responder a você. Eu simplesmente vou te apontar o que está escrito aqui, mas quem vai responder é a palavra. Então, o que precisamos fazer quando precisamos de um milagre? Eu vou ler o texto, e aí você vai ver nesse texto aqui que tem algumas coisas aqui bem interessantes nesse personagem bíblico. Esse personagem precisa de um milagre. E aí, toma atitudes que vão demonstrar a necessidade real, imediata desse milagre. E aí nós vamos extrair deste texto que nós vamos ler, riquezas que servem para aplicarmos na nossa vida. Quem precisa de um milagre aqui? Então, preste atenção naquilo que o Senhor quer falar com você. Como eu falei, não estava programada para pregar esta mensagem. Se o Senhor preparou este momento para você estar aqui, para mim estar aqui, é porque Deus quer falar conosco a respeito desse assunto nesta noite. Eu não sei o que o pastor Marvel ia pregar, mas o Senhor nos colocou aqui porque Ele quer tratar conosco sobre este assunto. Então, você que precisa de um milagre, preste atenção no que o texto vai nos falar. Amém? O texto diz assim, partindo dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava. Eu queria que você prestasse atenção no texto aí. Uma mulher, da onde? Cananeia. Presta atenção nisso. Ela estava clamando o quê? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ela vai dizer por que ela está pedindo esse socorro ao Senhor. Ela vai dizer, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Falando uma linguagem hoje, Jesus deu um gelo na mulher. Jesus deu um gelo nela, não respondeu nada. E aí o texto continua.
E os seus discípulos aproximaram-se rogando-lhe: despede-as, pois vem clamando atrás de nós. O texto continua, 24, mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar do pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhes disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Olha só o que o texto nos diz aqui. Havia uma necessidade. Por que eu falei lá no começo que essa mulher era uma mulher cananeia? Coloca o versículo 21 aí, que ela vinha da região de Tiro e Sidom. Lucas, muda para mim para a versão RA, por favor. Eu tinha falado com você, mas é RA, por favor. Ele vem da região de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom é hoje, mais ou menos ali, o que é hoje o Líbano. É aquela região hoje. É onde ficava essa região. Jesus saiu de Jerusalém, de Judá, e foi para essa região. E ali pregava e anunciava o reino de Deus. E eis que uma mulher cananeia, ela vai até Jesus. E por que eu falei que você deveria guardar isso? Porque ela chega, mesmo sendo cananeia, ela chega para Jesus e diz: Senhor, filho de Davi. Opa, peraí. Isso era uma expressão que esperavam quem? Os judeus. Os judeus esperavam a manifestação do Messias, o filho de Davi. Uma mulher cananeia não tem nada a ver com isso aqui. Isso era uma expressão usada pelo povo de Israel, pelos judeus. Ela era uma mulher estrangeira, ela não tinha vínculo com Israel. No entanto, ela reconhece que Jesus é o enviado de Deus. Primeira coisa que nós entendemos quando precisamos do milagre, a primeira coisa que nós precisamos entender está aí. O que você precisa entender? Você precisa procurar ajuda com a pessoa certa. Ela não era de Israel, ela não era judia. No entanto, ela reconhece quem Jesus é. Ela está procurando a pessoa certa. A primeira coisa que nós precisamos entender nesse texto é: se eu preciso de um milagre, eu preciso ir na pessoa certa. Se eu preciso de ajuda, eu preciso ir à pessoa certa. E é exatamente o que ela faz. Ela não é de Israel, mas ela entende que Jesus é o enviado de Deus. E ela vai buscar ajuda. Então, se você precisa de ajuda, se você precisa de socorro, se você precisa de um milagre, vá buscar na pessoa certa, vá buscar num lugar certo, porque você pode errar de pessoa e de lugar. E aí vai dar certo? Não. Então, primeira coisa a fazer é o quê? Procurar a pessoa certa. É o que ela faz. Ela vai até Jesus. Então, ela foi a pessoa certa. Que bom. Poxa, você veio ao lugar certo, você procurou a pessoa certa, e ela veio toda empolgada, toda animada, chamando a atenção de Jesus. E aí chegou lá, conseguiu um sim? Não. Ela foi na pessoa certa, ela estava com um lugar certo. No entanto, o que aconteceu? Jesus deu um gelão na mulher.
Ela chega clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. Versículo 23, o que é que diz? Jesus não lhe respondeu nada, palavra nenhuma. Jesus deu um gelo. Segunda coisa que nós precisamos entender quando precisamos de um milagre: se prepare para as frustrações. Ah, não, pastor, peraí, pastor. Eu estou procurando a pessoa certa, eu estou no lugar certo. Eu posso me frustrar? Não sou eu que estou falando, não. Quem está falando? É o texto. Não sou eu que estou falando, é o texto que está falando. Está justamente aqui. Ela vai à pessoa certa, reconhecendo que ele é o enviado de Deus. No entanto, ela recebe o favor? Não. Ela recebe uma indiferença. Jesus não se dá nenhum trabalho de responder a ela. Então, às vezes, você precisa de um milagre, mas você tem que se preparar, porque você pode se frustrar. E é o que mais acontece. Quantas pessoas estão fora da igreja porque precisavam de um milagre e não conseguiram e se frustraram? Tem um monte. O pessoal que trabalha com visitação aqui na igreja sabe muito bem disso. Quantas visitas nós vamos fazer? A irmã Beth está balançando a cabeça aqui. Quantas visitas nós vamos fazer e aí a pessoa está frustrada? Porque precisava de um socorro do Senhor, precisava de uma resposta do Senhor e não conseguiu. Se frustrou, se decepciona, vai embora, não volta. Então você precisa de um milagre, se prepara que você pode se frustrar. Mas isso não muda o fato de que nós estamos buscando a pessoa certa. Um fato não muda o outro. Ela foi buscar a pessoa certa, mas, no entanto, ela recebeu uma rejeição, uma indiferença. E aí nós precisamos entender. Você precisa de um milagre? Precisa? Mas cuidado que você pode se frustrar. Vou chegar lá. Você precisa continuar indo atrás do seu milagre. Você não pode desistir. Então, olha só. Ela vai lá, reconhece quem Jesus é, fala para Jesus o que ela precisa, qual é o problema que ela tem. No entanto, Jesus não responde uma palavra. E aí, para culminar com isso, os discípulos de Jesus ainda chegam em Jesus e falam: olha só, despede essa mulher, porque ela vem clamando aí atrás de nós. Em outras versões diz que ela vem gritando aí atrás de nós. Essa mulher vem fazendo um escândalo. Está gritando. Além das frustrações, você também vai receber, sabe o quê? Oposições. Gente que deveria estar contigo, ser seu amigo, de parceiro de oração, vai frustrar você. Vai se opor. Vai falar que no seu caso não tem jeito. Vai falar para você parar de tentar. Vai falar para você parar de jejuar, de orar, porque no seu caso não tem mais resposta. Pessoas que deveriam estar junto com você, buscando no seu propósito. Você vai encontrar isso. Não é lá fora não, vai encontrar aqui dentro. Dentro da família. Porque a gente não está falando de estranhos, a gente está falando de discípulos de Jesus. A gente está falando de Jesus e dos discípulos dele. Então você acha que vai sempre encontrar coisas que não vão te frustrar dentro da igreja? Não. O texto está dizendo que não. No meio daqueles que deveriam te ajudar, o que eles fazem? Fala para Jesus despedir. Para não atender a causa dela. Está justamente aqui. Se você atentar ao texto, eu te garanto uma coisa. Você nunca vai se decepcionar no Evangelho. Porque você nunca vai colocar expectativas em pessoas que não podem te ajudar. E esse é o grande problema. Muitas vezes a gente fica criando expectativas em pessoas que são humanas, que erram. Que podem dar para trás. Que podem nos deixar na mão. E muitas das vezes vem a frustração. Mas essa mulher aqui, ela não desiste.
E aí os discípulos vão falar, despede essa mulher. Aí ela vai e Jesus não fala nada, mas lá no 24, Jesus vai dizer para ela o seguinte: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da onde? Da casa de Israel. O que a mulher é? Cananeia. O que Jesus faz com ela? Olha só, não vim para você não. Rapaz, a primeira mulher recebe um gelo, uma indiferença. Agora ela recebe uma rejeição. Ela está empolgada, ela está ali esperançosa. Primeiro Jesus não fala nada, agora Jesus diz que não veio por causa dela. 25. Aí, no 24 eu coloquei aqui: se você precisa de um milagre, se prepare para receber uma resposta negativa. Não vim para você não. Tem nada para você. Foi a resposta que ela recebeu. Se prepare para receber uma resposta negativa. Ah, pastor, eu vim aqui pensando quando o senhor falou que ia falar de milagre, eu estava com tanta esperança. Mas não sou eu que estou falando não, é o texto que está falando, gente. Eu simplesmente estou interpretando o texto. Mas a gente vai chegar na boa, gente. Não se desespera não, a gente vai chegar na boa. Versículo 25, acontece algo aqui que a gente precisa entender. O texto diz assim: ela, porém, veio e o adorou. Opa! Dizendo que, Senhor, socorre-me. Aí eu coloquei aqui a seguinte situação: se você precisa de um milagre, se a situação não está mudando, então você precisa mudar de postura. Se a situação não muda, quem precisa mudar sou eu. Estou malhando em ferro frio, não vai adiantar. Já falei para ele que minha filha está terrivelmente endemoniada. E, no entanto, ele não me diz nada. Continua insistindo. E ele diz que não veio para os estrangeiros, para aqueles que não são da casa de Israel. Não adianta eu continuar gritando. Não adianta eu tentar pedir. Não. Ela se prostra e adora. Ela muda de atitude. Ela estava com uma postura diante de Deus, diante do Senhor. Não estava resolvendo. O que ela faz? Ela muda de estratégia, ela muda de atitude. Então, muitas das vezes, a gente continua querendo resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas. Não vai conseguir, isso é um princípio. Se toda vez que eu faço o bolo sola e não cresce, eu estou fazendo, seguindo a mesma receita há 30 anos. Ou eu arrumo outra receita, eu desisto de fazer o bolo, gente. Estou fazendo da mesma forma, o mesmo bolo, toda vez é o mesmo resultado. Tem alguma coisa errada, eu preciso aprender a fazer a coisa certa. Eu preciso analisar onde eu estou errando. Ela foi tentando alcançar o favor do Senhor, não estava conseguindo, ela muda de atitude, ela estava gritando, não conseguiu alcançar o resultado. O que ela faz? Ela vai adorar ao Senhor. Ah, pastor, que bom, glória a Deus, aleluia. Resolveu? Não. Mesmo adorando ao Senhor, não resolveu. E aí, vem um outro ponto que a gente precisa entender que é fundamental. Você precisa mudar de atitude, você precisa mudar de posição, você precisa mudar de estratégia. Mas principalmente vem a parte fundamental e muitas das vezes em situações da nossa vida. Você não pode levar as coisas para o lado pessoal. Você não pode se sentir vitimizado com as situações adversas na sua vida. Alguém deu uma palavra atravessada para você, você não pode se fazer vítima. Você não pode se vitimizar. Você não pode levar as coisas para o lado pessoal.
Jesus, lá no versículo 26 e 27, Jesus dá uma resposta atravessada a essa mulher. Uma resposta dura. Mas ela não toma para o lado pessoal. Sabe por quê? Porque quem precisa de milagre tem que ser humilde, gente. Tem gente que quer milagre e chega cheio de soberba. Como é que é? Não vai orar por mim, não? Não sou obrigado. Não vai fazer o que eu quero, não. Quando você precisa, eu sempre uso essa frase, quem precisa vai por baixo, gente. Quem precisa saber pedir. Quando Jesus fala com ela, ela não toma aquilo como um pessoal. Ela está numa cultura ali, que é uma cultura desfavorável para ela, que é a mulher. Mas ela não se ofende com isso. Ela não se vitimiza com isso. Olha só o texto aí, o que diz. Jesus respondendo diz assim no versículo 26, não é bom tomar o pão dos filhos, ou seja, dos da casa de Israel, e dar para os cachorrinhos. Aí tem gente que fala assim, Jesus foi tão carinhoso com ela, chamando de cachorrinho. Cachorrinho é porque o autor colocou aqui, para tentar amenizar um pouquinho. Jesus falou para ela, não é bom dar para os cachorros, não. Que isso, pastor? Porque o tradutor aqui, ele tentou ser bonzinho com Jesus, tentou ser legal com Jesus. Mas o texto não é bom dar o pão da mesa dos filhos para os cachorros. Que isso, pastor? Cultural. O judeu chamava todo estrangeiro de quê? De cachorro. Os cães. Era assim que os judeus se tratava todo aquele que não era Israel. Todo aquele que não é judeu, o judeu chamava de cachorro. Jesus não era diferente. O que me chamou de cachorro? Tá, então tá. Vou embora. Ia resolver o problema dela? Não. A filha dela ia continuar endemoniada. O problema não ia se resolver. Ela não tomou aquilo como pessoal. Ela não se vitimizou. Muito pelo contrário. Ela usa aquela palavra dura que Jesus fala. E ela pega aquilo como um gancho. Você pode falar o que você quiser, mas eu preciso de um milagre de qualquer jeito. O senhor pode falar o que o senhor quiser, mas eu não vou desistir, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Eu preciso de uma resposta para ela. Eu preciso de um milagre para ela. Eu preciso de um milagre na minha casa. Eu preciso de uma transformação na minha casa. Não desista do seu milagre. Não desista do propósito que você veio buscar diante do Senhor. A palavra pode ser dura, a palavra pode ser contrária, a situação pode ser contrária, mas não desista daquilo que você veio buscar na presença do Senhor. Ela não desiste, ela continua insistindo, ela muda de posição, ela muda de lugar, ela muda de estratégia, mas ela não perde o foco. Ela precisa de um milagre para a família dela. Ela podia aqui simplesmente fazer beicinho e ir embora. Foi ofendida. Quantas vezes nós somos ofendidos, aí a gente vira as costas e vai embora. Não vou ficar aceitando desaforo de ninguém, não. Não estou sendo reconhecido aqui, vou embora. Tem gente que é assim, acha que tem que ser reconhecido. Para ser reconhecido tem que morrer e ir lá no ML, gente. É lá que é lugar de ser reconhecido. Reconhecimento não é na casa do Senhor, não. Quem nos reconhece, quem nos dá alguma coisa é o Senhor. E o Senhor conhece a gente. Ele conhece cada um de nós. Então essa mulher aqui, ela vai usar de uma estratégia tremenda que a gente precisa aprender. Quando Jesus fala assim, não posso tirar do pão dos filhos e dar para os cachorros. Ela fala, tudo bem, tranquilo, sem problema nenhum. Não estou pedindo o prato principal da casa. Não estou pedindo a melhor parte. O pouco que o Senhor me der já resolve o meu problema. O pouco que o Senhor tem para me dar
já resolve, já tem a solução para a minha família. Eu não quero muito, não. Mas o que o Senhor tem é tão grande, o Senhor é tão poderoso, que o pouquinho que o Senhor me der, já resolve a minha situação. Já faz um milagre na minha casa. Eu não preciso de tudo, não. Uma migalha que seja, já é o suficiente para fazer uma transformação na minha casa. Então, muitas das vezes, a gente quer lugar de destaque. Ela não. Ela simplesmente reconhece que o Senhor é tão poderoso, mas tão poderoso, que lá no começo ela diz, Senhor, filho de Davi. Então ela sabe que Ele é o Senhor, o prometido, o enviado de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Então um pouquinho só que Ele me der já resolve o meu problema. Essa mulher aqui é igual o centurião de Cafarnaum. Jesus fala para ele assim, não, vou lá na sua casa orar pelo seu servo. Ele, não precisa não. Fala uma mensagem, uma palavra daqui que ele vai ficar curado lá. Jesus fala, rapaz, nunca vi tanta fé nem em Israel. Não era povo de Deus, mas entendia como Deus age. Essa mulher aqui também não é povo de Deus, mas ela entende quem Ele é. E muitas das vezes nós como filhos não entendemos quem é o nosso Pai. E nós muitas das vezes como servos do Senhor não entendemos quem Ele é. E aí nós precisamos reconhecer quem Cristo é. Ele é o Senhor, Ele pode todas as coisas. E muitas das vezes nós esquecemos disso. E aí aquela mulher diz, Senhor, o que o Senhor me der, o pouco que o Senhor me der, vai resolver o meu problema. Aí Jesus lá no 28 diz assim, então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como quer. Eu não vou fazer do jeito que eu quero, não. Eu vou fazer do jeito que você quer. Vou trocar em miúdos aqui, trazendo para o bom carioquês que Jesus falou. Mulher também ganhou no cansaço. Fiz de tudo para você desistir, mas você não desistiu. Quem precisa de um milagre não pode parar no meio do caminho. Quem precisa de um milagre não pode desistir. O tempo está passando, os anos estão decorrendo, você não pode desistir. Você precisa de um milagre, então não desista, continue buscando. Muda de estratégia. Se você está falando 40 anos com seu marido, 30 anos com seu marido, 20 anos com seu filho, muda de estratégia. Se você está fazendo a mesma coisa há 20 anos, há 10 anos, há 30 anos, não interessa. Você está fazendo a mesma coisa, muda de estratégia, é o que ela faz. Mas ela não desiste até conseguir o milagre que ela precisa. E ela vai até o final. E no final o Senhor fala, mulher, grande é a tua fé. Aquilo que você veio buscar, você vai levar. Aquilo que você veio buscar, você vai receber. Porque você não desistiu. Diante de tantas coisas que aconteceram nesse pequeno período aqui, você não mudou o foco, você não mudou o seu coração, você não deixou que a situação adversa mudasse a sua mente. Quem precisa de um milagre não pode mudar o seu entendimento daquilo que precisa. Você precisa de um milagre nesta noite? Então continue crendo, continue acreditando, continue investindo no reino de Deus, continue passando